Querido, estamos nesta tarde aqui mais uma vez para falarmos das grandezas de Deus, para falarmos daquilo que Deus tem derramado ao nosso coração como mensagem à família dele, ao povo de Deus. Você é povo de Deus? Amém, glória a Deus. Nós aprendemos que o profeta Oséias tem uma palavra para o povo de Deus, né? Que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Então é preciso nós buscarmos esse conhecimento, que é Jesus, que é a verdade, é o caminho, é a vida, não é? E eu queria ler mais um texto. Queria que você pegasse a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia, e examinasse junto comigo um texto lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, é uma palavra que diz para nós sobre ensinar os filhos. Como devemos ensinar os filhos? Acompanha comigo. Ensinai-as a vossos filhos a palavra de Deus, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Ou seja, andando pelo caminho, verdade. Papai, Provérbios 22:6 fala que nós devemos ensinar as crianças no caminho em que devem andar. E quando elas ficarem velhas, não se desviaram deste caminho. É Deus dizendo. Deus nos diz que devemos ensinar os filhos no caminho. Vamos entender um pouco este texto? Por que Deus diz ensinar no caminho? É diferente de ensinar o caminho. Ensinar no caminho, como aqui em Deuteronômio está nos dizendo, é caminhando, é fazendo junto. Jesus convidou os discípulos para segui-lo, para viver com ele, para andar com ele no caminho. Vem, anda comigo, me acompanha. Jesus, ele pregava para multidões ficavam sentadas, como no Sermão da Montanha, e ouviam e se maravilhavam da palavra de Deus. Só que os discípulos, aquele que Deus queria treinar para enviar, ele andava no caminho, ele ensinava vivendo diariamente com eles. Então os discípulos caminhavam com Cristo e eles aprendiam com a vida de Cristo. Jesus não colocava os discípulos sentados e ficava do outro lado da mesa falando, pregando, mostrando, mas Jesus vivia o Evangelho, Jesus vivia a vontade do Pai, Jesus curava, Jesus amava, Jesus libertava, Jesus discipulava, Jesus disciplinava, Jesus ele fazia a vontade de Deus, cumpria as Escrituras na prática diária e permitia os discípulos aprender com a vida dele. Eu quero dar um conselho a você, papai, a você, mamãe, você que às vezes tem encontrado dificuldade na educação dos filhos, tem visto o filho, a filha como um problema. Ah, missionário, você não conhece o meu filho. Você não conhece a minha filha. Esse menino é terrível. Essa menina ninguém segura. Ah, por que não é seu filho, não é sua filha? Papai, primeiro eu queria trazer uma palavra para o senhor. Para o senhor, papai, para a senhora, mamãe. É preciso o senhor e a senhora serem homem e mulher, segundo o coração de Deus. Depois de ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, vocês precisam entender que 3 coisas são as mais importantes para que os seus filhos aprendam este caminho, ou seja, no caminho, o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. Para que os seus filhos aprendam, tem de ser o papai e a mamãe, um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus. E ser, número 1, exemplo para o seu filho. Número 2, exemplo para o seu filho. Número 3, exemplo para o seu filho. Você é o exemplo. As crianças imitam. As crianças, elas são reflexo daquilo que é o papai, daquilo que é a mamãe. Muitas vezes a mamãe ansiosa começa a roer a unha, morder um pedaço de alguma coisinha, ou comer compulsivamente. A expressão corporal da mamãe passa para o filho, aquela ansiedade. O filho consegue assimilar aquela ansiedade de uma expressão corporal, uma comunicação a partir da expressão, sem mesmo uma palavra. E muitas vezes encontramos crianças que têm um comportamento muito similar, talvez idêntico ao do papai e da mamãe, e eles não sabem, não percebem. Então é importante, papai e mamãe, você saber que o seu filho, que a sua filha, é um reflexo do seu comportamento, talvez da junção do comportamento do pai e da mãe, daquele que convive com o seu filho. Você tem tempo para andar com o seu filho no caminho? Porque muitos pais querem ensinar apenas o caminho. Como exemplo, filho, papai vai te ensinar a ir à padaria. Olha, você vira a primeira rua à direita, a segunda à esquerda e ali tem uma padaria. Isso, querido, é ensinar o caminho. No caminho é você pegar na mão do teu filho e andar junto com ele. Filho, papai vai te ensinar a ir à padaria. Vamos juntos no caminho da padaria? Você dá a mão para o seu filho e então
Filho, olha para a esquerda, olha para a direita. Perigoso atravessar a rua sem prestar atenção. Filho, não converse com estranho. Filho, não receba presente de estranho. Filho, aqui é a padaria. Filho, o melhor pão é assim. Agradeça as pessoas. Ou seja, o dia a dia, o fazer, o estar junto, o caminhar, ensinar no caminho é caminhando. Você deve ter tempo para o seu filho. Só que muitos pais têm terceirizado essa educação. Nós encontramos muito pai e muita mãe entregando a educação dos filhos na mão de outros. Verdade. A sociedade deste presente século tem sido sufocado por uma necessidade consumista, capitalista, ou seja, implantada até pela mídia. Nós encontramos pessoas que são sempre insatisfeitas. Queremos o carro tal, compra o carro tal, daí a pouco está insatisfeito, quer outro carro. Quer uma casa com tantos quartos, compra casa, com pouco tempo, está insatisfeito. E assim sucessivamente, essa busca pela conquista material, pelo bem material, tem sacrificado o conceito de família, tem sacrificado o que é a família, a essência da família, tem sacrificado a educação dos filhos. Queridos, Salmo 127, no versículo 3, diz que herança do Senhor são os filhos. Os teus filhos estão aos seus cuidados, papai e mamãe. Saiu o poder das mãos do Criador. Foi gerado, transformado. Trouxe à existência uma vida. E você, papai, você, mamãe, foi escolhido para ser responsável, para receber essa vida, cuidar dessa vida, ensiná-la no caminho do Senhor e devolvê-la para Deus. É muito importante, papai, muito importante, mamãe, você ter essa consciência de que o teu filho, ele é uma herança.